Literalmente, o André Mendonça humilhou o pé de valsa. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, leia o requerimento de prorrogação da CPMI do INSS. Na prática, a leitura do requerimento é o suficiente para prorrogar os trabalhos do colegiado. Abro aspas, que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional, autoridades apontadas como coautoras, adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber via sistema interno o requerimento e promover, nesse mesmo prazo de 48 horas, a leitura desse mesmo requerimento que visa prorrogar a duração da CPMI do INSS, de acordo com os seus próprios termos. Fecho aspas ao que afirmou Mendonça em sua decisão. Caso não fosse prorrogada, a CPMI deveria encerrar os trabalhos até sábado agora, dia 28. Esse era o prazo final para os depoimentos, pedidos de informações e, inclusive, a votação do relatório final da comissão. O novo prazo será definido pelos parlamentares na própria Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Caso o presidente do Congresso não se pronuncie nesse prazo, a decisão de Mendonça autoriza o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, a prorrogar os trabalhos da CPMI. Bom, eu vou ouvir Borgo sobre o assunto. Borgão, me diz, o que significa essa decisão de André Mendonça, Borgo? Olá, bom dia, Pitoli, bom dia, doutor Cláudio, Wellington Barros e a todos os ouvintes que nos acompanham. Pitoli, o sistema está sendo vítima do próprio sistema. Eles estão usando os cargos, estão usando toda a estrutura para dar cobertura, para fortalecer esse sistema, que uma situação horrível de desvio de dinheiro, roubo de aposentadoria dos aposentados, dos pensionistas, enfim. E agora essa CPMI, ela poderia ser prorrogada, ali o normal seria até 60 dias. Com a decisão do André Mendonça, ele pode ser prorrogado até 120 dias, quer dizer, acabou ficando pior. E tem mais, tem um detalhe pouco falado na imprensa, essa decisão do ministro André Mendonça de determinar o recebimento de um CD, com o requerimento, porque o presidente do Senado está trabalhando de todas as formas, sequer para receber o requerimento. Davi Alcolumbre, ele usa do seu cargo, do seu poder, para blindar os investigados. Ele está protegendo essas pessoas indiretamente, isso é fato notório. Nós temos ali entrevistas de deputados dizendo que o Davi Alcolumbre está correndo. Você mesmo esteve em Brasília e presenciou uma situação dessa, eu vi recentemente aqui na rádio. Davi Alcolumbre correndo para não instaurar a CPMI, por exemplo, do INSS, do Banco Master, e nesse caso, a prorrogação da CPMI do INSS. Tem um detalhe muito importante. É uma ordem judicial, Pitoli, e ordem judicial se cumpre, Se o Alcolumbre ele não cumprir essa ordem judicial, ele estará em flagrante delito do crime de desobediência. O ministro André Mendonça, já prevendo essa possibilidade, ele disse que se em 48 horas o Alcolumbre, se ele não ler o requerimento, ele não prorrogar a CPMI, automaticamente ela estará prorrogada. Porém, isso não tira, não afasta um possível crime de desobediência do Congresso Nacional. Olha a situação que chegou o Brasil. Não bastam os ministros do Supremo Tribunal Federal sendo ali denunciados de conluio, de aproximação com um bandido, um mafioso. Nós temos agora o presidente do Congresso Nacional fazendo de tudo, e não só, é importante que se diga, não só nesse mandado de segurança, da prorrogação da CPMI do INSS, mas também existe um mandado de segurança que nós impetramos, está sob análise do ministro André Mendonça, para instauração da CPMI do Banco Master. Tudo isso porque a lei não está sendo cumprida. E outra, essa decisão do ministro André Mendonça, ela foi possível por quê? Porque lá atrás, todos lembram da CPI do circo, que fizeram um circo a respeito da pandemia, o Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, enfim, Omar Aziz. Circo, Omar Aziz, aquela coisa ridícula que eles fizeram. Naquele momento, Pitoli, precisou de um mandado de segurança no Supremo, relatoria do ministro Barroso, que deu a liminar. Depois dessa liminar, ela foi referendada, ou seja, ela foi aprovada ali por 10 dos ministros, 10, o Barroso mais 9,
o voto contra, se eu não me engano, foi do Marco Aurélio, mas enfim, quase a totalidade dos ministros referendando a liminar. E hoje, essa liminar do Barroso lá atrás, que amparou a CPI do circo, é justamente o amparo que deu ao ministro André Mendonça para determinar a prorrogação da CPMI do INSS. Esse mandado de segurança, é importante que se diga, ele foi impetrado, né? Os advogados entraram no dia 9 de março, no período da manhã, no mesmo dia que eu entrei com o mandado de segurança, representando ali quase 30 deputados e senadores, para a instauração da CPMI do Banco Master. Então, provavelmente, nós teremos em breve outra decisão do ministro André Mendonça, que nós esperamos, pela fundamentação, que conceda a liminar determinando a instauração da CPMI do Banco Master. Se não for esse o entendimento do Mendonça, que pelo menos volte para a Secretaria Judiciária para fazer a distribuição dos autos, Pitori. Borgo, uma dúvida antes de passar para o Cláudio, com relação a essa decisão do Mendonça, que deve ir a plenário, tem esse ponto. E não há possibilidade do Alcolumbre não aceitar ou não acatar ou não cumprir a decisão. A minha dúvida é, no plenário isso deve avançar? Como deve se posicionar o plenário agora? Lembrando que ali temos Toffoli, temos Gilmar Mendes, temos Moraes, Carmen Lúcia, Zanin, essa turminha, né? Como é que deve se posicionar? Esse é um ponto. Outro ponto, Borgo, a imprensa patrocinada pelo governo federal já diz o seguinte: olha, que absurdo a interferência nos poderes. André Mendonça, que prezava a autocontenção, agora está promovendo esse absurdo. E você, no início da tua fala, disse, estão experimentando do próprio veneno, não é, Borgo? Pois há a possibilidade, é óbvio, o senador Davi Alcolumbre será intimado dessa decisão, provavelmente ele tem a possibilidade de recorrer, mas eu não vi, pelo menos até ontem, não tinha sido marcada a sessão no plenário para fazer ali o julgamento dessa decisão do André Mendonça. Agora, essa mesma imprensa suja, né, comprada, paga com dinheiro público e possivelmente dinheiro desviado dos brasileiros, não sei, é uma questão que tem que ser investigada, mas esses mesmos pseudo-jornalistas, eu não vi eles reclamando na CPI do circo lá da Covid, quando o Barroso deu a liminar e 10 dos 11 ministros do Supremo referendaram, quer dizer, apoiaram a decisão, até porque essa decisão, Vitória, é o cumprimento da Constituição. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, é claro, ele traz 3 requisitos: precisa ter assinatura mínima de 1/3 da casa, tem que ter um fato determinado e precisa de um prazo certo. Os 3 requisitos foram cumpridos. Então, isso não é interferência do judiciário. O ministro, ele não pode se dar ao luxo de falar, nesse caso aqui, eu não vou cumprir a Constituição. Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele não existe para amparar contratos de esposas de ministros. O Supremo Tribunal Federal, ele não existe para dar retaguarda para negociatas de políticos ou de juízes ou de ministros. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E a Constituição já ficou muito claro que quando cumpridos os requisitos do artigo 58, parágrafo 3º, essa instauração tem que ser obrigatória. Acontece que o presidente do Congresso Nacional, que também foi citado nesses escândalos, está usando da sua prerrogativa, da sua função, para blindar os investigados e não ter essa investigação. É uma podridão generalizada, uma promiscuidade que aconteceu no Brasil de uso do cargo para blindar as pessoas. Então, nesse sentido, veja, é até estranho, né? Nós aplaudirmos um ministro, às vezes, porque cumpriu a Constituição, porque fez o que deveria fazer. Isso aí teria que ser regra, teria que ser obrigatório a todos os outros ministros. O ministro André Mendonça, ele não faz nada demais a não ser, primeiro, cumprir a Constituição, segundo, decidir na mesma linha que foi decidido lá no passado pelo ministro Barroso e pelos demais 9 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, não tem nada demais. Essa imprensa deveria ter questionado lá atrás. Agora, são 2 pesos e 2 medidas. E outro fato muito importante, Pitório, conversei até com o deputado que tem o Jordi, né, o Carlos Jordi, que tem brigado, é um herói, é um monstro que tem brigado lá no Congresso Nacional.
porque a decisão do ministro André Mendonça determina a leitura do requerimento de prorrogação. E até conversando com o Jordi, eu falei, poxa, se vai ler o requerimento, teria que ser numa sessão do Congresso Nacional. Instaurando a sessão do Congresso Nacional, obrigatoriamente teria que ler o requerimento também da instauração da CPMI do Banco Master. E também porque a pauta do Congresso Nacional, Pittoli, é importante que se diga, está trancada, porque o presidente Lula vetou o projeto da dosimetria, tem um monte de inocentes lá, de perseguidos, sofrendo nas penitenciárias, e esse projeto da dosimetria, o veto do presidente Lula, tendo a sessão conjunta do Congresso, o Congresso poderia derrubar esse veto. Mas como o presidente do Congresso foge como um rato para não cumprir com as suas obrigações, o Congresso Nacional não consegue votar e derrubar esse veto. E conversando com o Jordi hoje de manhã, eu pensei, falei, poxa, automaticamente com essa decisão do ministro André Mendonça, o Congresso teria que ser convocado para fazer a leitura. Mas não, Pittoli, há uma jurisprudência que esse requerimento, essa leitura da prorrogação da CPMI e do INSS, ela pode ser feita não na sessão do Congresso Nacional, mas numa sessão do próprio Senado, já que o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional, o que então não obrigaria a instauração da CPMI do Banco Master, onde nós ficamos vinculados então à decisão do ministro André Mendonça. E nada mais justo, né, Pittoli? Vamos colocar a limpo o nosso país, né? É um absurdo diante tantos apontamentos, os parlamentares querendo investigar e essas pessoas usando do cargo para blindar bandidos.